Presidente do Senado promete um esforço concentrado, eu adoro essa expressão, esforço concentrado para análise das indicações do presidente Lula para o Supremo Tribunal Federal e para a Procuradoria-Geral da República. Rodrigo Pacheco espera que os nomes sejam sabatinados em plenário da Casa antes do fim do ano. Fala-se agora no dia 13, né, Sheila? Isso. 13 de dezembro. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, foi o nome escolhido para a vaga de Rosa Weber no STF. A cadeira dela está vaga desde setembro, quando a ministra se aposentou ao completar 75 anos de idade. Já o vice-procurador-geral eleitoral, Paulo Gonet, foi indicado para comandar a Procuradoria-Geral da República. Augusto Aras deixou o cargo ao fim do mandato, em setembro, e a PGR vem sendo chefiada interinamente por Eliseta Ramos. Dia de ontem foi de intensa movimentação no Palácio da Alvorada. João Pedro Melo acompanhou tudo, nos trouxe informações, né, desde cedinho por aqui, e também no meio ali da manhã, falando sobre também um possível desmembramento do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Ele vai contar tudo pra gente agora. Bom dia, JP. Oi, Carlinha, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está nos acompanhando. Pois é, a gente está de olho nessa questão desde ontem, falamos sobre essa possibilidade de desmembramento do Ministério da Justiça com a Segurança Pública, ou seja, seriam dois ministérios diferentes. Um, teoricamente, iria ali para as mãos da ministra do Planejamento, Simone Tebet, e o outro, na teoria, também iria para as mãos de Ricardo Capelli. Ele que era o secretário executivo, ou que é o secretário executivo de Flávio Dino, e também considerado como uma pessoa ali de muita confiança do atual ministro da Justiça, assim como também do presidente Lula. Foi, inclusive, o escolhido para ser o interventor da segurança aqui em Brasília. Só que essas questões, por enquanto, estão no campo da suposição, porque o presidente Lula só vai decidir, de fato, qual será o nome e se vai fazer essa divisão quando retornar da viagem que faz aí para o Oriente Médio. E, diante disso, a gente está agora olhando para o outro lado para outro poder aqui da esplanada dos ministérios, que é o poder legislativo, porque o Senado vai fazer no dia 13 de dezembro a sabatina do ministro Flávio Dino, indicado para a vaga no Supremo Tribunal Federal, assim como também de Paulo Gonet, que foi indicado por Lula para a Procuradoria-Geral da República. Os dois precisam ser aprovados tanto pela Comissão de Constituição e Justiça, por maioria simples de votos, quanto também pelo plenário do Senado Federal. Eles teriam que ter o apoio de pelo menos 41 senadores, e é exatamente para isso que eles começam a trabalhar já a partir de hoje. São visitas, reuniões, entre outras questões que devem ser feitas aos gabinetes dos senadores. Na internet, Flávio Dino afirmou que recebeu a indicação com honra e que vai dialogar com os colegas do Senado em busca de apoio para essa indicação, ou seja, para conseguir de fato os votos que são necessários para a aprovação dele. Lembrando que Flávio Dino é senador, foi eleito senador pelo Maranhão e agora foi indicado pelo presidente Lula para essa vaga no Supremo Tribunal Federal. Segundo aliados, Lula defendia indicar alguém com a bagagem jurídica de Dino para que se torne um ministro influente dentro do Supremo Tribunal Federal. O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, afirmou que o esforço concentrado é necessário porque outras indicações também precisam ser feitas pelo Senado Federal. A semana propícia para poder ter esse esforço concentrado é a semana a partir do dia 12, e assim será feito. Ele apenas comunicou, né, o encaminhamento dos nomes, por deferência ao Senado, evidentemente, e agora nos cabe, no Senado Federal, dar o encaminhamento a essas indicações. Então há diversas indicações pendentes, e é muito bom, todos os anos, né, tem sido feito assim, a gente busca chegar ao final do ano com essas indicações esgotadas. Eu acho que as indicações são prerrogativas do presidente da República e nos cabe agora fazer uma aferição dos requisitos que cada um desses indicados preenche. E esse é um papel, naturalmente, da Comissão de Constituição e Justiça e depois do plenário. Bom, e a gente fala também de uma preocupação, né? A gente falava ontem que a ideia de que essa sabatina, essa votação fosse feita até o dia 23 de dezembro mostra que o Congresso está preocupado em terminar as atividades antes disso. Porque se for feita mesmo no dia 13, a gente vai ter aí mais um tempo também para a votação do orçamento antes, de fato, do recesso parlamentar. Olha, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Roberto Barroso, comentou que Flávio Dino é um jurista que vai agregar valor à corte, exatamente pela experiência que tem com os outros poderes da República. Acho que é uma pessoa que viveu, eu diria,
no mundo do judiciário, no mundo do legislativo e no mundo do executivo. Ele é senador eleito, de modo que vejo todas as qualificações do ministro Flávio Dino e que será recebido pelo Supremo com muita alegria, muita cordialidade, como alguém que vai agregar valor. Paulo Gonet divulgou uma nota em que diz que recebe com honra e responsabilidade a indicação do presidente Lula e que também espera contar com a confiança dos senadores da República. Procurador desde 1987, ele se tornou subprocurador-geral em 2012. Em 2021, passou a atuar como vice-procurador-geral eleitoral no TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Roberto Barroso, também elogiou a escolha dele por parte do presidente Lula. Paulo Gonet Branco também é um professor de qualidade, autor de um livro clássico junto com o ministro Gilmar Mendes. Ele foi procurador-geral eleitoral, vice-procurador-geral eleitoral durante a minha gestão como presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Somos amigos, quero muito bem a ele. Acho que o presidente também aqui escolheu uma pessoa de alta qualidade, de modo que o país estará bem servido nesses dois postos importantes da República. Na internet, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que Lula indicou 2 grandes juristas e competentes homens públicos e que essas escolhas são sérias e republicanas. Já o ministro Dias Toffoli afirmou que a experiência de Gonet na advocacia, na vida acadêmica e no Ministério Público são credenciais que são necessárias e que o habilitam para esse cargo de Procurador-Geral da República. E aí, Carla, Sheila e também ouvintes, a gente chega ao ponto do esforço concentrado. Ou seja, esses parlamentares do Senado vão fazer esse esforço concentrado aí ao longo dessas últimas semanas, exatamente porque tem muita questão na pauta. A gente vem falando disso já ao longo das últimas semanas. Orçamento, vetos presidenciais, entre várias outras questões. Ou seja, tudo isso nessas últimas semanas aí de novembro, melhor, nessa última semana de novembro e também logo no início do mês de dezembro. Bem, Flávio Dino, indiscutivelmente, né, pode ter a capacidade de unificar a experiência que ele tem no tribunal com a habilidade política que ele adquiriu ao longo dos anos. Nesse momento em que a gente falava sobre tensão entre os poderes, né, depois da votação da PL, que reduz os poderes, digamos assim, dos ministros do Supremo Tribunal Federal, isso pode ser muito importante para pacificar o ambiente. Agora, citando um colega nosso, Sheila, que foi aqui do Grupo Bandeirantes por muitos anos, agora está na concorrente, mas a gente acompanha, né, o trabalho de todo mundo, e ele é sensacional, o Rafael Colombo. Ele disse o seguinte, hoje faz muito sentido, agora na corte, né, com a saída da ministra Carmen Lúcia, tem mais, da ministra Rosa Weber, desculpa, tem mais Luiz no Supremo Tribunal Federal do que mulher. Não tem mais homem que mulher, tem mais Luiz que mulher. Luiz Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, quem mais? Tem mais um Luiz também? Enfim, Luiz Fux, obrigada, Lucas Belotti, é isso. Né? Então agora, existia essa expectativa muito grande pela indicação de uma mulher para o Supremo, isso não aconteceu. Então, né, Sheila, isso deve abrir caminhos para a indicação de mulheres em outras áreas, pelo menos do Executivo, né? Quem sabe, no próprio Ministério da Justiça, ontem o João Pedro Mello falava sobre essa possibilidade, ou sobre nomes que eram ventilados. A Mônica Bergamo chegou a trazer aqui logo cedinho o nome de Simone Tebet como um desses nomes, como uma dessas possibilidades avaliadas. Chegou-se a falar em Gleice Hoffmann para o Ministério da Justiça e o JP trouxe a informação da possibilidade de desmembramento do Ministério a partir disso. O que a gente já tem de novidade em relação a esses nomes, ao desmembramento? Avançou em que sentido a apuração, JP? Olha, Sheila, a questão é a seguinte, a gente está avançando com essa apuração, conversando nos bastidores com alguns interlocutores. A ideia do presidente Lula é exatamente voltar com o Ministério da Segurança Pública, ou seja, dividir essa pasta. Isso já tinha sido feito no governo de Michel Temer, né? Foi a primeira vez que essa pasta foi dividida, só que há uma preocupação do que alguns interlocutores chamam do Ministério da Justiça virar uma espécie de cartório com grife. Por quê? Perderia algumas outras questões que são muito importantes.
Por exemplo, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, entre outros órgãos, obviamente, da segurança. Então seria responsável por fazer ali a questão de repatriação, entre outros pontos que são considerados cartoriais por esses interlocutores. Então é isso que está gerando nesse momento um problema de se dividir essa pasta com a segurança pública. O único nome que corre ali para a pasta da segurança pública é o de Ricardo Capelli. Isso a gente conversou com alguns interlocutores aqui na capital do país, é o único nome nesse momento. Já no Ministério da Justiça a gente trouxe ontem, tem Simone Tebet, tem uma possibilidade de Gleisi Hoffmann, mas tudo isso vai depender da decisão do presidente Lula quando, obviamente, ele voltar do Oriente Médio. Só que esse é o grande problema do Ministério da Justiça perder força, virar ali uma espécie de pasta com poucas atribuições, e isso não é interesse do governo e, obviamente, eles vão ter que avaliar o que vai ficar no guarda-chuva do Ministério da Justiça e o que vai caber à segurança pública. Obrigada, viu, João Pedro? Imagina, pessoal. Olha, eu ouvi dizer por aí, João Pedro que levantou esse nome de Gleisi Hoffmann, tá? Eu ouvi falar em Sheila Magalhães, tá, João Pedro Melo? Vamos apurar melhor essa história, a gente volta com outros detalhes. JP, bom trabalho pra você, até mais tarde. Valeu, um beijão, até mais tarde, Valeu, um pessoal. beijo. Aliás, o JP falou, né, sobre o presidente Lula, que assinou essas indicações pouco antes de embarcar para o Oriente Médio. Lula se reuniu hoje com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, um dos principais dirigentes da monarquia, Mohammed bin Salman. Aí depois vai ao Catar, depois de amanhã, na sexta-feira, aos Emirados Árabes, participar da COP28. E finaliza a agenda no começo da semana que vem com uma passagem pela Alemanha. No retorno, portanto, tem uma agenda importante aí de definições. A gente acabou de trazer as informações sobre as indicações confirmadas ontem pelo presidente Lula. Como já era esperado, a indicação de uma mulher negra para o Supremo Tribunal Federal não aconteceu, nem de uma mulher, menos ainda uma mulher negra. A jornalista Carolina Brígido, especializada na cobertura do Poder Judiciário, analisou o motivo pelo qual o presidente não fez essa escolha para o Supremo Tribunal Federal. Ela considera que o petista priorizou o nome de confiança em vez de optar pela representatividade de grupos minoritários no poder. Para, de alguma forma, amenizar o impacto da escolha de Flávio Dino para o Supremo, a Simone Tebet já está sendo uma das cotadas para entrar no Ministério da Justiça. No Judiciário, ele quer sim aliados, ele quer sim pessoas que ele possa contar, né, em assuntos estratégicos para o governo, e contemplação de minorias ficaria, então, para outro tipo de posto que não no Judiciário. O cientista político e professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Rodrigo Prando, considera que o nome de Flávio Dino terá resistência no Senado, mas será aprovado. Para ele, que vai ficar 20 anos no Supremo Tribunal Federal por governo, haverá desgaste, mas provavelmente ele poderá distensionar esse desgaste na sua conduta, porque no fundo o que importa é a aprovação. E aí nós não devemos nos esquecer que Alcolumbre quer voltar a presidir o Senado, deve estar sendo procurado pelo governo e numa negociação em relação a cargos, mas deve ter já alguma coisa sendo vislumbrada da aprovação, ainda que apertada. Aprovação, ainda que apertada, é aprovação. Gol feito nos últimos minutos e que é validado, também é gol e leva a ganhar o campeonato. Para o cientista político, colunista da Band News FM, Fernando Schiller, o perfil de Flávio Dino na Suprema Corte será mais político. Há muito tempo não é mais um jurista profissional, não é um jurista de carreira. Sim. Você vê lá no Supremo a diferença entre Alexandre de Moraes, por exemplo, ou o ministro Luiz Roberto Barroso, e o ministro Fux, a ministra Rosa Weber, antes de sair. São perfis diferentes, entende? Quando você tem um político no Supremo, um militante, alguém que tem uma posição ideológica muito clara, que gosta de tuitar, que gosta de opinar, que tem uma visão do país, uma visão política do país, ele vai fazer isso no Supremo. Daqui a pouquinho a gente vai voltar a falar mais sobre essas indicações, sobre sabatina, tem mais de Brasília, mais assuntos importantes, CPI das ONGs, vetos presidenciais, então em instantes mais da capital do país. Bem, agora a gente volta a falar sobre a capital mais movimentada do Brasil, São Paulo, que tem uma manhã diferente. A cidade e a região metropolitana enfrentam mais uma greve dos transportes públicos e de funcionários de outros serviços do Estado. Sindicalistas se manifestam contra o plano de concessão à iniciativa privada do metrô, dos trens urbanos e da companhia de saneamento. Rodízio de veículos está suspenso na capital paulista. Imagino que os nossos ouvintes de outras capitais, de outras cidades,
já tenham em mente o que é o rodízio de veículos, né? São carros com determinados finais de placa. Hoje, terça-feira, seria 3 e 4. Eles não podem rodar pelo centro expandido da cidade de São Paulo, né? Uma área bem abrangente do centro da cidade, ou serão multados. Por causa dessa paralisação dos transportes, hoje não. Quem é de fora pode circular com esses veículos no centro da cidade sem multas. Apesar da promessa de paralisação completa do metrô e da CPTM, algumas linhas, pelo menos, têm operação parcial, prejudicando um pouco menos a vida das pessoas que se deslocam por São Paulo, tentam chegar ao trabalho. Né, Renan Suquevicius está desde cedinho aqui acompanhando essa situação e traz um panorama pra gente. Bom dia mais uma vez. Oi, gente, bom dia. A situação foi mudando nas primeiras horas da manhã, perto de 4h30, 4h40, quando começa a operação de trens e metrô na região metropolitana de São Paulo. E agora, linhas 1 azul, 2 verde, 3 vermelha do metrô operam parcialmente em alguns trechos, apenas e com velocidade reduzida e maior tempo de parada. A linha 15 prata, que é uma linha de monotrilho na zona leste da capital, operada pela Companhia do Metropolitano, está completamente paralisada. Na Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, fazem a ligação entre o centro da capital e cidades da região metropolitana, operação diferente nesta manhã. Linha 7 Rubi com operação parcial, linha 10 Turquesa, importante ligação entre o ABC Paulista e o centro de São Paulo, totalmente paralisada. Linha 11 Coral, que liga a região leste até a região central da capital paulista. A região leste é a região mais populosa da cidade, com operação parcial nesse momento. Linha 12 Safira tem operação normal também na região leste. E a linha do aeroporto de Guarulhos, que liga Cumbica até o centro da capital, tem operação normal agora. Outras linhas do sistema que são operadas pela iniciativa privada têm operação normal, como linha 4 amarela, linha 5 lilás e nos trens linha 8 diamante e linha 9 esmeralda. O rodízio de veículos foi suspenso por causa dessa manifestação convocada para hoje. É o terceiro grande ato, uma terceira grande mobilização de trabalhadores contrários aos projetos de privatização do governo do estado de São Paulo. Desde a campanha, Tarcísio de Freitas, governador paulista, explicitou os planos de conceder à iniciativa privada linhas do metrô, também dos trens e da Companhia de Saneamento do Estado de São Paulo, a Sabesp. Portanto, esse ato foi convocado para fazer oposição a essas ideias do governador do estado. A gente vai girar a reportagem da Band News FM. A Karine Roma está na zona sul da capital paulista e traz agora um panorama de como está a situação do embarque dos passageiros. Karine, suas informações, por favor. Bom dia. Estou aqui no terminal de Jabaquara. O terminal de Jabaquara, quando eu cheguei por volta de 5 da manhã, estava lotado o terminal de ônibus, muitas pessoas tentando entrar, os ônibus já vinham lotados. Agora, com a volta na circulação de alguns trens, já deu uma situação, a situação já não está um pouco melhor, mas mesmo assim continua lotado. Vocês podem ver aqui atrás de mim, para o ouvinte que não está acompanhando a live, tem um ônibus atrás de mim que está cheio de gente. As pessoas não conseguem entrar muitas vezes, porém há bastante ônibus passando a todo momento aqui, então há um curto período de espera para essas pessoas conseguirem entrar nos ônibus e seguirem até os seus caminhos finais. Eu conversei mais cedo com bastante gente que não sabia que a greve estava acontecendo e vamos ouvir um pouquinho do que as pessoas relataram para mim. Vim trabalhar, cheguei aqui, metrô fechado, não tem como chegar até o trabalho. Meu patrão não quer pagar Uber, eu também não vou tirar do meu bolso porque tá dando R$66. Tô indo para São Bernardo, normalmente eu pego o metrô, trem e ônibus, tô indo de carro, o trânsito tá uma beleza. Fui pega de surpresa, não tô sabendo da greve, agora eu tô aqui esperando ver para onde que eu vou, para que lado que eu vou. Houve reforço na quantidade de ônibus circulando na cidade de São Paulo para tentar diminuir os impactos dessa paralisação. Há alguns dados da Associação Comercial de São Paulo prevendo impactos dessa paralisação, perdas em vendas perto de 60 milhões de reais nessa terça-feira. Na última paralisação, as perdas foram estimadas em 55 milhões de reais. Há também impacto financeiro para o metrô e para a CPTM na venda de bilhetes, né? Das duas companhias, 11 milhões de reais na arrecadação de tarifas, essa é a estimativa. Mais cedo, o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, falou sobre essas manifestações e condenou esses protestos que acontecem no estado. Vamos ter mais um dia de caos na cidade, vamos causar prejuízo no comércio. Sabe quanto a gente causou de prejuízo na última paralisação? Quase 60 milhões de reais. Para o comércio, para o pequeno comerciante, o trabalhador não consegue ir para o trabalho. Aí chega no final do dia aquele sofrimento para voltar para casa.
prefeito da capital, Ricardo Nunes, acompanha do centro que coordena o transporte na cidade de São Paulo, no centro da cidade, e também falou das manifestações dessa terça-feira. Nós vamos ampliar o número de guardas civis metropolitanos para ajudar nesse trabalho com relação à segurança nos terminais, até para organizar ali. Às vezes não é nem tanto questão ali de alguém fazer alguma coisa, mas ajudar, né? Quando você tem um volume muito grande de pessoas, acaba gerando ali um certo problema. Então, os guardas civis metropolitanos ampliando o número deles nos nossos terminais de ônibus, ampliando o número. Inclusive na CT, pessoal do administrativo, muitos do administrativo vão trabalhar, ajudar no operacional para a gente poder organizar melhor o trânsito, vai estar liberado o rodízio. O rodízio de veículos está liberado no período da manhã e também no período da tarde, são 2 períodos, né? No começo do dia e também no final do dia, começo da noite. A gente não sabe como vai ser a dinâmica dessa paralisação. Como eu disse, no começo da operação, perto de 4h40, todas as linhas do metrô estavam fechadas e depois, perto de 5h30, 6 da manhã, já havia funcionamento parcial. Não sabemos como vai ser no fim do dia, portanto, ainda há indefinição sobre a volta para casa do paulistano nessa terça-feira. Obrigada, Renan. De fato, essa é uma paralisação diferente porque houve aviso, né? Desde a semana passada. Nós trouxemos notícias aqui para os ouvintes da Band News FM, os mais atentos, eles já sabiam que isso poderia acontecer. É menos ruim do que normalmente acontece, mas ainda assim muitas pessoas prejudicadas, e quando a gente estiver no noticiário local falando para os ouvintes de São Paulo, todo o detalhamento dessa paralisação, dessa manifestação, né, dos funcionários públicos. Agora, o prefeito adora aparecer, né? Impressionante aquele vídeo ali dele caminhando no meio ali dos computadores das pessoas trabalhando. Ai, ai. Obrigada, viu, Renan, pelas informações. Não precisa repetir não, Thiago Rossi. Pode deixar para lá. Guerra no Oriente Médio. Cessar-fogo temporário entre Israel e Hamas entra no 5º dia depois de esse prazo ter sido estendido por 48 horas. O aumento na paralisação vem no momento em que o Estado judaico continua liberando prisioneiros palestinos em troca de reféns mantidos pelo grupo terrorista Hamas. A gente atualiza agora a situação da guerra com Arthur Coelho. Mais 20 reféns israelenses mantidos em Gaza devem ser libertos nas próximas 48 horas de prorrogação da trégua. Outros 60 palestinos detidos em prisões do Estado judaico também podem ser soltos. A informação é do Catar, país que faz a mediação do acordo entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Apesar do governo de Benjamin Netanyahu ainda não ter confirmado o novo período de cessar-fogo, não houve bombardeio na região do pacto. Ontem, mais 11 reféns de prisões do Hamas foram soltos. Em troca, Israel libertou 33 palestinos. Segundo a rede de televisão Al Jazeera, um dos líderes da organização terrorista afirmou que busca um novo acordo que incluiria outros reféns, além das mulheres e crianças, prioridades nesse primeiro momento. A polícia da Espanha prende 2 irmãos brasileiros por suspeita de ligação com o Estado Islâmico. A detenção ocorreu ontem na província de Málaga, no sul do país, numa operação que também envolveu autoridades do Brasil, dos Estados Unidos e da União Europeia. Segundo o Ministério do Interior da Espanha, os brasileiros consumiam e difundiam materiais de apoio ao grupo extremista em redes sociais e também aplicativos de mensagens. Eles foram levados a Madrid, onde estão à disposição da Justiça. Vamos falar agora de um acidente gravíssimo em Minas Gerais, um acidente envolvendo 13 veículos na região metropolitana de BH, que infelizmente deixou 6 pessoas mortas. Aliás, esse local em onde aconteceu o acidente é muito próximo àquele ponto da Fernão Dias em que um ônibus com torcedores do Corinthians tombou em agosto com 7 vítimas. Acho que todo mundo vai se lembrar porque a gente falou bastante sobre isso. Quem traz os detalhes desse acidente mais recente é a Tayane Ribeiro. É procurado pela polícia um motorista suspeito de ter causado um grave acidente na rodovia Fernão Dias, em Igarapé, na região metropolitana de Belo Horizonte, nesta segunda-feira. Ele fugiu após a ocorrência que resultou em 6 pessoas mortas e uma gravemente ferida. Segundo o Corpo de Bombeiros, 4 carretas e 8 carros se envolveram no engavetamento. Outras 9 vítimas não tiveram ferimentos. Em agosto deste ano, outro grave acidente foi registrado no local. Um ônibus que levava torcedores do Corinthians tombou na mesma rodovia. 7 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas. Então o motorista procurado é o motorista desse caminhão que a gente vê na imagem, né, Sheila? Descontrolado aí, sai levando todos os veículos. Arrastando, né, tudo que tem pela frente. Então, uma imagem muito forte.
No estado do Rio de Janeiro, é unificado o comando das polícias e o governo recria a Secretaria da Segurança Pública. O governador Cláudio Castro já disse que o órgão não fazia a menor falta e que a instituição era eminentemente política. A gente tem mais informações chegando com Fernanda Caldas. O governador do Rio, Cláudio Castro, vai recriar a Secretaria de Estado de Segurança Pública. A informação foi anunciada nesta segunda-feira através das redes sociais. Segundo Castro, a medida tem como objetivo integrar e fortalecer as ações de segurança das polícias civil e militar no estado. O policial federal Victor dos Santos assume o comando da pasta. Com a nova secretaria, a tendência é que o secretário da PM, Luiz Henrique Pires, e o secretário da PSERG, Marcos Amin, virem comandantes. A Procuradoria-Geral do Estado também passará por mudanças e passa a ser comandada por Renan Miguel Saad. Renan foi preso em julho de 2019, acusado de receber mais de R$1.200.000 em repasses da Odebrecht relacionados à obra da linha 4 do metrô. Americanas consegue fechar acordos com parte dos credores e vai receber recursos que podem abrir caminho para o plano de recuperação judicial da empresa. Fala aí, João Videira. A Americanas fecha acordo com credores e vai receber uma capitalização de 24 bilhões de reais. O acordo é visto como fundamental para que a companhia apresente à Justiça do Rio um plano de recuperação judicial. Assinam o acordo Bradesco, BTG Pactual, Banco Votorantim, Itaú e Santander. Somados, eles detêm 35% das dívidas da empresa. Completam a lista de maiores credores o Banco do Brasil e o Safra. Segundo a Americanas, a companhia espera a adesão de mais de 50% de seus credores. A entrega do plano de recuperação e a consolidação do acordo são as principais saídas encontradas pela alta cúpula da empresa para driblar o rombo contábil. Agora são 7h30 da manhã, como tem muita gente que liga o rádio nesse horário para ter as notícias atualizadas e muita gente de São Paulo quer saber da paralisação, né, do metrô, também dos trens urbanos, também de outros funcionários públicos, sim, acontece a paralisação, ela é parcial, então há linhas que estão funcionando, daqui a pouquinho todas as informações atualizadas, e só relembrando que o rodízio municipal de veículos está suspenso na cidade de São Paulo. Agora, ontem, Sheila, nós trouxemos aqui aquele destaque de que correntistas do Bradesco ficaram assustados ao entrar pelo aplicativo e reparar que dinheiro havia sumido das contas. Pois bem, aconteceu comigo. Sério? Mas a culpa foi toda minha. Não tinha nada a ver com isso. Que susto. Né, então. Mas teve gente que foi de verdade e a culpa não era da própria pessoa. Né? Não, então. E agora os correntistas, eles começam a respirar um pouco mais aliviados depois desse susto percebido por muita gente ao longo do dia de ontem, principalmente no Rio de Janeiro, né? Teve gente que sofreu mudança nos extratos e até ficou com saldo zerado por causa de um problema no sistema de processamento de dados do banco. Fala aí, Pedro Dobal. O Bradesco afirma que as alterações nos saldos das contas registradas nesta segunda-feira foram causadas por um problema no processamento noturno do banco. Clientes relataram aumento nos saldos, mudanças nos extratos, descontos sem permissão e até mesmo contas zeradas. No Google, as buscas por dinheiro sumiu da conta poupança Bradesco, por exemplo, tiveram aumento repentino de 170% em um período de 4 horas. Em nota, o Bradesco afirmou que os saldos das contas estão sendo atualizados gradualmente. O banco complementou que a situação será normalizada em breve. Ufa! Que susto, né? Que susto. Que susto. Mas não pode acontecer, né? Porque é esquisito a beça, né, gente? De jeito nenhum. Olha, já tem tanta gente desconfiada com aplicativo de banco. Me lembra, assim, de amigos com aquela mentalidade um pouco, né, mais antiga. Falava, não, imagina, aplicativo, não vou entrar e tal. Eis que as pessoas começam a ter um pouco mais de confiança. Começam a apostar no Pix, que, aliás, que avanço, né? Como é fácil. Foi uma revolução, né? Revolução, é confiável, é seguro. Então, esse tipo de coisa não pode aparecer, não pode pairar para gerar dúvida nas pessoas, não. A gente falou do Rio de Janeiro, mas tem ouvinte aqui escrevendo, por exemplo, de BH. Nosso ouvinte Moura, ouvinte de todos os dias, falou que chegou a ficar com a conta negativa em 3.300 o dia todinho. Mas aí hoje foi corrigido, voltou ao normal. Então é isso. E, repito, né, o caso dele não foi por um gasto dele, né? Obrigada, várias pessoas aqui participando, falando também sobre isso. Sheila, tem gente falando que a conta tá com,
Minha conta agora tá com R$148 a mais do que devia ter. Eu acho que eu vou fazer um Pix para outra conta, só para ver o que acontece. Ontem tava normal. Que é o meu número? É ouvinte do Rio de Janeiro, é o José Ricardo. Nossa, José Ricardo, ó, não vamos contar para ninguém, tá? Deixa Caramba. Quieto. Obrigada pelas participações, gente. Vamos em frente aqui com mais destaques do noticiário. Uma cidadã brasileira de Goiás foi presa por engano na Espanha, depois de ser confundida com uma suposta sequestradora. Ela perdeu o emprego e agora pode processar o governo do país europeu. Quem conta os detalhes é a Rosane Kotoski. A imprensa espanhola está fazendo meia-culpa e repercutindo a prisão por engano da goiana que vive no país há 6 anos. Uma das manchetes de um jornal local diz que, abre aspas, Maísa sempre negou sua culpa, mas ninguém acreditou nela, fecha aspas. Segundo Maísa Rocha, de 23 anos, ela foi identificada como sequestradora por causa da cor do cabelo. A verdadeira criminosa também tem cabelo ruivo. A jovem disse que ficou traumatizada e sentiu vontade de voltar para o Brasil. Ela, a mãe e a irmã se mudaram para Oviedo em busca de melhores condições financeiras. Nossa, é muito triste essa história, porque ela mostrou vídeos que ela fez no trabalho, no mesmo horário, né, em que essa sequestradora estaria atuando, e ainda assim as pessoas não acreditaram nela. Né? Vítima de preconceito, será? Bem, agora as autoridades vão ter que apurar o que aconteceu e vão ter que lidar com esse erro, né? Porque muito provavelmente ela vai entrar, sim, com ações na justiça contra o governo, contra a polícia, contra as autoridades por esse erro grotesco. Né? A gente vai agora, Sheila, para a Austrália, uma história muito triste, porque a polícia australiana investiga a morte de uma brasileira que teve o corpo encontrado dentro de uma banheira com gelo. O principal suspeito de ter cometido o crime é o namorado dela, que também é brasileiro. O destaque agora é de Gilberto Echauri. Uma professora gaúcha foi encontrada morta em uma banheira do apartamento em que vivia em Sydney, na Austrália. O caso foi registrado no último final de semana e o principal suspeito de cometer o crime é o namorado da vítima. Catiúcia Machado mantinha um relacionamento com o homem há cerca de 2 anos. Ele teria agredido a mulher com um soco durante uma discussão. Familiares aguardam os desdobramentos da investigação e o resultado do exame de necropsia para trazer o corpo para o Brasil. O suspeito está preso. A gente vai seguir acompanhando, é claro, essa investigação. Qualquer novidade, a gente volta a acionar a nossa reportagem. Vamos voltar a Brasília agora, porque depois de faltar à CPI das ONGs na semana passada, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, foi ouvida ontem pelo colegiado. Foi convocada para falar sobre denúncias de desvio de dinheiro público por ONGs no norte do país. Segundo a oposição, a pasta também estaria impondo dificuldades para investimentos na Amazônia. O presidente da CPI, senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, exibiu um vídeo de um pequeno produtor rural na cidade de São Félix do Xingu, no Pará. Ele teve a casa destruída pelo IBAMA por estar localizada numa área de terra indígena. O agricultor mantinha uma roça na região havia mais de 15 anos. A ministra do Meio Ambiente afirmou que o ICMBio e o IBAMA cumprem atribuições constitucionais. Os senadores também questionaram Marina Silva sobre uma suposta ligação dela com o Instituto de Pesquisa Ambiental, ONG da qual ela é conselheira honorária. Integrantes da CPI acusam a organização de receber R$35 milhões no ano passado do Fundo Amazônia e gastar 80% do total com folha de pagamento, viagens e consultoria. A ministra afirmou que não tem atribuição administrativa no conselho da ONG e que os projetos foram aprovados depois de ela deixar a pasta em 2008. Marina Silva defendeu a organização e foi questionada também pelo relator da CPI das ONGs, senador Márcio Bittar, do União Brasil do Acre. Eu não vejo nada que desabone, do ponto de vista ético, esses projetos que foram auditados pelo TCU. O fato do TCU considerar que a contabilidade está correta não significa que eu ache moral o que o Fundo Amazônia faz. Como a senhora deixa claro... Por exemplo? Então vou deixar claro. Para mim, o Fundo Amazônia banca ONGs do Brasil contra o interesse nacional. A Amazônia é soberania 100% dos países que a detêm. Tanto é que o Fundo Amazônia não tem 1 de interferência dos doadores. Quem decide o dinheiro, as finalidades, é totalmente, né, aqueles que compõem o COFA. A oposição também questionou Marina Silva sobre as dificuldades impostas pelo Ministério do Meio Ambiente para investimentos na Amazônia. Ela defendeu que o ICMBio e o IBAMA
voltou a afirmar isso, né? Cumprem atribuições constitucionais. A apresentação do relatório final da CPI está prevista para o dia 19 de dezembro. O Congresso deve se reunir somente na semana que vem para analisar os vetos presidenciais. Fala aí, Márcio Rocha. Novamente, por falta de acordo, o Congresso Nacional adiou a sessão conjunta de senadores e deputados, que seria realizada nesta terça-feira e que deve agora ser realizada na próxima quinta-feira. No entanto, como o presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, acompanha o presidente Lula em uma missão oficial, a sessão deve ser novamente adiada para a próxima semana. Além dos vetos presidenciais, como a desoneração da folha de pagamento e o novo arcabouço fiscal, o Congresso também deveria analisar projetos de lei relacionados ao orçamento. Rodrigo Pacheco afirmou que vai consultar os líderes partidários para definir o calendário de votações. Nós estamos avaliando a manutenção desse calendário e dessa data e vamos avaliar se é possível realizar a sessão do Congresso na próxima quinta ou se ela deve ser transferida para a quinta da semana que vem. Destaque do esporte agora, o Cruzeiro vence o Goiás no finzinho. Mas no finzinho mesmo do jogo em Goiânia e embola ainda mais a luta contra o rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Fala aí, Luciana Viana. Com um gol já no apagar das luzes, o Cruzeiro vence o Goiás por 1-0 na noite desta segunda-feira no estádio da Serrinha, em Goiânia, e sai da zona de rebaixamento. O jovem atacante Robert fez o gol da vitória aos 50 minutos do segundo tempo. Com o resultado, o Cruzeiro encerra a 35ª rodada do Brasileirão na 13ª posição da tabela. E hoje tem mais bola rolando, Vasco e Corinthians. Vasco não perdeu nos últimos 6 jogos que fez nesta temporada. Foram 3 vitórias e 3 empates. Está na 15ª posição da tabela e com 42 pontos garantidos, briga contra o rebaixamento. Já o Corinthians vem de goleada sofrida para o Bahia na última rodada. Ocupa o 13º lugar com 44 pontos e ainda corre risco de queda. Bom, hoje tem Vasco e Corinthians, mais tarde, 9h30 da noite, transmissão aqui na Band News FM, começa logo depois do Jornal da Band, às 8h40, também um jogo importante para o Corinthians, tentar se livrar da zona de rebaixamento e também para o Vasco, então a gente está falando de uma briga ali na parte mais abaixo da tabela. Gente, no futebol internacional... Como é que é isso, Sheila? Falar do Corinthians, nessa parte mais abaixo da tabela? É isso mesmo que eu entendi, né? É o que temos para esse ano. Tá bom. É isso. 2024 tá logo ali. Tá. Um time para, como disse o presidente eleito do Corinthians, né? Um time para ganhar tudo no ano que vem. Só quero ver com que dinheiro. Experiência, isso. Bagagem. Tem muita coisa para ganhar, paciência dos torcedores. Então, não, tô brincando. Olha só. E no futebol internacional, o cara teve um lance muito inusitado, né? Envolvendo o craque Cristiano Ronaldo. Na Liga dos Campeões da Ásia, não sei se todo mundo acompanhou, mas basicamente foi o seguinte, ele teria sofrido um pênalti, né? O árbitro marcou um pênalti em cima do Cristiano Ronaldo, mas a ele, fair play total, foi lá, não. Foi roubado. Não foi. Conta aí, Maurício Ferreira. O português Cristiano Ronaldo chama atenção na Liga dos Campeões da Ásia e corrige pênalti marcado pela arbitragem. Logo no início da partida de ontem do Al Nassr contra o Persépolis do Irã, CR7 se jogou na área e o árbitro, sem titubear, anotou o pênalti. O craque português, em um gesto de fair play, foi em direção ao árbitro e disse não ter sido atingido pelo marcador. O pênalti foi anulado após a revisão no monitor. O Al Nassr de Cristiano Ronaldo, comandado pelo ex-treinador do Botafogo, Luiz Castro, empatou em 0-0 com o Persépolis e confirmou a liderança do grupo E da Liga dos Campeões da Ásia. Algo a declarar, Sheila Magalhães? Fair play no limite, né? E no final das contas 0-0. Não sei se o torcedor ficou exatamente feliz, mas o Cristiano Ronaldo já está naquela fase da carreira em que mais vale isso, claro, porque ela ele virou uma figura exemplar, é um personagem muito maior do que a bola em campo, que ele já mostrou que tem de sobra, premiadíssimo e tal, melhor do mundo. Então, assim, acho que neste momento as preocupações do Cristiano Ronaldo não estão mais em se provar em campo, ele não tem mais nada para provar em campo como jogador ali, bola rolando. Mas do ponto de vista da atitude comportamental, acho que é nesse sentido que ele trabalha muito mais hoje, sabe? Exemplo para as crianças. Ele sempre teve essa pegada, né? Assim, de ser uma figura ilibada, para ser uma referência para as crianças. Disciplinado ao extremo, né? Alimentação, super defensor da alimentação. Lembra o que ele falou pro filho dele uma vez que comeu batata frita? Nossa, foi
descascou o menino ali em público. É verdade. Né? Não, mas é para trazer essa preocupação para alimentação correta e tudo mais. Você tem total razão. E quer saber? Eu acho que pro torcedor também, né? Porque marca também. muito mais uma partida em que, né, o torcedor vai dizer, eu estive naquela partida em que Cristiano Ronaldo sofreu um pênalti e disse que não foi, não marcou um gol que já estava feito, né? Uma coisa assim, marca. Também marca pra quem tava lá. Agora tem um ouvinte escrevendo, bom, se é tanto fair play assim, por que se jogou? Por que se jogou na área? No lance de jogo, ali se jogou, de repente se arrependeu, mas enfim. Ficou bonito, né? Ficou bonito na tela, né? Ficou bonito na fita. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento SOS Peças Arsenal Car. Arsenal Car, tudo para o seu carro bem mais perto de você. Hotel Terras Altas, lazer, diversão e gastronomia pertinho de você. Iveco, chegou o novo Iveco Daily Highmatic, o Daily com câmbio automático. E Sicredi, conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi, gente que coopera, cresce. Tem que registrar essa Engraçado mensagem. Que quando foi Rodrigo Caio, ninguém achou legal a atitude dele. Lembrou aqui o nosso ouvinte Vinícius que escreveu. Valeu, Vinícius. Fala, Milton. Rodrigo Caio maior que Cristiano Ronaldo. Será que vai entregar porque não quer o Flamengo campeão? Quem está colocando isso é o Renato Maurício Prado, lá do Rio de Janeiro, flamenguista, um grande jornalista, hein? Entendeu? E o Augusto Melo e o Duílio trocam elogios em transição perfeita do Corinthians. Mas o clima é efervescente. E o Arthur, que celebrou nova chance no Palmeiras e exalta grupo no empate contra o Fortaleza. Aliás, Fortaleza merecia ter ganho. Então são rápidas pinceladas. Grande abraço e até amanhã.